Hoje eu vou estar falando sobre mitos acerca de interpretações proféticas, ok? Hoje vai ser um pouco mais livre, pelo menos para mim que estou apresentando. Eu vou estar falando de diferentes interpretações proféticas que têm vindo entre os adventistas do sétimo dia, que eu vejo como sendo mitos. Não são profecias legítimas, não são interpretações legítimas, ok? Mas ainda assim, um mito seria algo que não é verdadeiro, né? Um faz de conta. Não sei se eu tenho uma definição melhor, mas seria algo que não é realístico, que não representa a verdade. É algo que foi criado e passou-se de geração em geração, ou se não foi de tão longa geração, mas no mínimo foi passando de um para outro, e aquilo se tornou uma verdade quando na realidade não tem fundamento. Okay? Isso é um mito. Okay? Então, eu acredito que dentro do adventismo tem surgido interpretações proféticas novas que não condiz com a verdade, e isso tem espalhado entre muitos adventistas, e nós temos isto como verdade, quando na realidade não é, mas também tem mitos, interpretações proféticas que não têm embasamento bíblico, que vêm desde a época dos pioneiros, e nós também temos isso como verdade, porque tem passado de tradição em tradição, e geralmente o argumento é, mas os nossos pioneiros criam assim, né? E eu acredito que já é um perigo este argumento. Okay? Nós vamos crer assim porque os pioneiros creram desta forma. Okay? É perigoso, como vocês já puderam ver em algumas palestras, os pioneiros ainda estavam desenvolvendo o corpo doutrinário da igreja, a sua compreensão, e tinha de tudo no início do adventismo, né? Desde guardar o sábado a partir de meia-noite, 6 horas da manhã, a fumar, comer carne de porco, rejeitar a mensagem de saúde, achar que a formação de uma denominação seria constituir Babilônia, antitrinitarianismo, uma série de conhecimento ou de compreensão que os pioneiros tiveram que mais tarde foram amadurecendo e chegando a uma conclusão bíblica sólida, ok? Então, o primeiro mito que eu gostaria de falar com vocês sobre interpretações proféticas é isso daqui, ó. Profecias com tempo determinado, note as datas, entre 1844 e qual evento? A segunda vinda de Jesus, ok? Então vamos deixar claro que nós vamos estar falando agora no momento de um mito que colocam profecias de tempo determinado entre 1844 e a segunda vinda de Jesus. E eu coloquei aqui como sendo um mito, e agora eu tenho que mostrar o porquê, e eu vou depois exemplificar algumas profecias que alguns irmãos, talvez bem intencionados, estão colocando entre este período de tempo. Okay? Olha só esse texto do Espírito de Profecia. Em Apocalipse capítulo 10, Jesus ele faz um juramento, e aí em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 108, a irmã White faz um comentário sobre este juramento. Ali diz assim: então o anjo, eu não tenho tempo para mostrar que o anjo, naquele contexto, representa Jesus trazendo uma mensagem, afinal de contas a palavra anjo significa mensageiro, que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelo século dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra e o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá, olha só essa palavra, demora, não é isso que diz ali? Ok? Em algumas traduções dizem já não haverá mais tempo, ok? E a tradução mais apropriada seria tempo. Apocalipse 10, versos 5 e 6. E aí ela diz assim: esta mensagem anuncia o fim dos períodos proféticos. Muito bem, até aí não diz exatamente entre que período seria o fim dos períodos proféticos, mas ela já
nesta citação, disse que haveria um período de tempo na história do grande conflito que haveria um fim dos períodos proféticos, ok? E aí ela diz em uma outra citação o seguinte, em Cristo Triunfante 343, esse tempo que o anjo mencionou com solene juramento não é o fim do quê? Da história deste mundo, nem do tempo de graça, mas do tempo profético, que precederia o advento de nosso Senhor. Então ela já colocou um dos eventos, e antes da segunda vinda de Jesus não haveria mais profecias de tempo determinado, períodos proféticos. Ou seja, o povo não terá outra mensagem com tempo, o que, gente? Definido. Após o fim desse período de tempo, que vai de 1842, quando começou-se a pregar, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, ainda que de uma forma limitada, mas a primeira mensagem angélica ela estava sendo proclamada em alta voz. Qual data que diz aqui? 1844. Não pode haver um traçado definido de tempo profético. O mais longo cômputo chega ao outono de 1844, ok? Então aqui nós temos dois períodos de tempos que vocês podem perceber que entre eles não haverá profecia com tempo determinado. Quais são os períodos? 1844, o mais longo cômputo. E qual é o outro evento? Exatamente, a volta de Jesus, ok? Então, meus irmãos, antes de nós exemplificarmos aqui algumas profecias que têm tempos determinados e estão colocando entre este período de tempo que nós vimos aqui, isso é uma lei que rege as interpretações proféticas. Vocês compreenderam o que eu falei? Vou repetir, ok? Prestem bastante atenção. Isso que nós acabamos de ler aqui, que é uma lei que rege as interpretações proféticas. Qualquer indivíduo que tentar colocar uma profecia com tempo determinado, definido, após 1844 e antes da vinda de Jesus, eu já sei que não procede com o juramento que foi feito, que não haveria mais tempo profético entre essas datas, ok? É uma lei que rege as profecias e nós devemos tê-la como se fosse um guia para que nós não erremos, ok? Olha só, vamos a Daniel capítulo 12. Em Daniel capítulo 12, no verso 11 e no verso 12, nós temos duas profecias de tempo lá, que por sinal já está bem interpretada no meio adventista, Daniel capítulo 12, mas ainda assim alguns tentam colocá-la no futuro, okay? No tempo do fim, antes da segunda vinda de Jesus. Okay? Olha só, em Daniel capítulo 12, no verso 11 e 12, não é o meu propósito interpretá-la com detalhes, essas profecias, mas diz assim no verso 11: e desde o tempo que o sacrifício contínuo for tirado, sacrifício contínuo, dentro do adventismo nós temos duas posições, mas não é o meu objetivo defini-las. Uns creem que é o paganismo, que foi tirado em 509, e outros creem que é o ministério sacerdotal de Cristo, que também foi atacado fortemente a partir de 509, com a ajuda de Clovis, ok? O mesmo evento para as duas interpretações que existem no Adventismo, ok? Então, o contínuo foi tirado em 509. Repitam comigo, o contínuo foi tirado em que data? Ok, 509. Ambas interpretações concordam com essa data, ok? Tanto para quem crê no paganismo, quanto para aqueles que creem que é o ministério sacerdotal de Cristo, ok? Que foi tirado por Roma papal. Muito bem, através de Clovis, é claro. O rei dos francos. E aí, continuando, desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290
dias. Quando nós começamos a partir da tirada do contínuo 508, ok? Essa data vai nos levar a 1798, exatamente, ok? E aí continua no verso 12, bem-aventurados o que espera e chega até 1335 dias, ok? E, de novo, o ponto de partida é a tirada do contínuo, em 508. Se nós formos calcular esses 1335 dias ou anos proféticos, chegaria a qual data? 1843, ok? Onde aconteceu o auge, vamos dizer assim, do clamor da meia-noite, que foi o movimento milerita, a pregação das 2.300 tardes e manhãs, pois eles achavam que Jesus viria, o cálculo das 2.300 tardes e manhãs terminaria no ano 1843, ok? Mas Jesus não veio, houve um grande desapontamento. Só que nós, como igreja, nós temos isso estabelecido, baseado em uma interpretação histórica das profecias, ok? Ponto de partida, tirada do contínuo, nos leva a 1798, o início do tempo do fim, e estende até 1843, quando foi o auge do clamor da meia-noite, que deu surgimento, por fim, à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora, se eu pegar esses dois períodos de tempo e colocá-los em algum período nestes últimos dias, alguns colocam durante o tempo de angústia, ok? E aí? Seria uma interpretação correta? Sim ou não? Por quê? Não tem. 1844 até a segunda vinda de Jesus, não tem períodos de tempo profético definido, ok? E depois da segunda vinda de Jesus, tem períodos, pelo menos que eu posso me lembrar, um período profético com tempo definido, sim ou não? Qual é? Exatamente, o milênio, ok? Exatamente, o milênio. Então, nós podemos ver que a interpretação ela não tem base bíblica, não está também em concordância com a interpretação do espírito de profecia daquele juramento que o Senhor fez. Eu iria mostrar um quadro profético para os irmãos que colocam várias profecias de tempo no futuro, antes da vinda de Jesus e depois de 1844. Pela falta de internet, ontem e hoje eu não consegui esse quadro profético, mas o palestrante é conhecido. Se eu fosse mencionar o nome, obviamente eu não vou mencionar o nome, mas se eu fosse mencionar, todos vocês provavelmente o conheceriam, ok? E isso alimenta, vamos dizer assim, eu não creio que alimenta verdadeiramente, ok? Mas, vamos dizer assim, alimenta a ansiedade, aquela necessidade de novidade de muitos adventistas, colocar profecias de tempo, né, definidos no tempo do fim, uma interpretação nova, algo diferente do que tem sido apresentado. E várias pessoas dizem, essa é a mensagem, isso tem me reavivado, mas não é um reavivamento genuíno, que não dura muito tempo. Por quê? Não está consolidado na palavra de Deus. Olha só, um outro ponto que nós vamos ver agora. Colocar as trombetas no futuro. Quantos aqui já viram pessoas colocando as 7 trombetas no futuro? Alguém aqui já viu? Ok, já vi, ok, várias pessoas já viram isso, mas eu acredito que é uma questão de tempo. Também apresentadores conhecidos têm colocado as trombetas no futuro, ok? Eu vou aqui mostrar 2 formas que as pessoas têm interpretado. Não vou entrar nos detalhes, mas eu vou dar o suficiente para que vocês adquiram princípios de leis que regem a profecia, ok? Uma interpretação é que as trombetas e as pragas são a mesma coisa. Essa é uma, tem uma outra diferente, ok? Uma delas é que as trombetas e as pragas são a mesma coisa. E eles dizem, é só você ler, que você vai ver que é muito semelhante uma da outra.
ok? Só que se nós realmente lermos e compararmos, olha só o que nós temos. Nas trombetas encontramos nelas períodos... O que nós encontramos nas trombetas? Períodos longos de tempo, como 5 meses, 150 anos proféticos, ou 391 anos e 15 dias proféticos. Isso está em Apocalipse 9, no verso 5, que é a quinta trombeta. Em Apocalipse 9, verso 15, que é a sexta trombeta, tem períodos de tempo profético definido. Já começa por aí. Como é que nós vamos colocar as trombetas no tempo de angústia, quando as pragas estiverem caindo, quando existe o que nas trombetas? Profecia com tempos definidos, ok? Então, daí já é uma outra interpretação, né? Colocá-las no tempo do fim, quando na verdade existem tempos proféticos nas trombetas. E esses tempos proféticos foram bem interpretados já, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Inclusive com respaldo de Ellen White, né? Todos os 2 períodos proféticos aqui definidos. E aí, por outro lado, as pragas têm somente períodos curtos, como um dia ou 1 hora. Então, se não tem períodos proféticos com tempo definido, como é que nós entendemos quando nós lemos nas pragas, que é no tempo de angústia, antes de Jesus voltar? Como é que nós vamos entender esse 1 dia ou 1 hora? Maneira simples, ok? Um período curto de tempo indefinido, sem tentar marcar datas. Porque tem pessoas que leem que as suas pragas virão em um só dia. Aí as pessoas dizem assim, as 7 pragas vão durar 1 ano. Não tem mais profecia com tempo definido. As leis que regem a profecia não permitem mais fazer isso a partir de 1844 até a segunda vinda de Jesus, ok? Então, quando nós lemos nas pragas, não tem períodos de tempo longos, né, como 5 meses, 391 anos e 15 dias, temos lá 1 dia, 1 hora, e por sinal está falando do mesmo evento, quando fala 1 dia, 1 hora, ou seja, é um período curto de tempo indefinido, que não sabemos exatamente quanto de tempo, ok? Nas trombetas, as cenas encontradas do santuário indica que Cristo ainda está ministrando no santuário, como nós... Vamos abrir a nossa Bíblia rapidamente em Apocalipse, ok? Em Apocalipse, isso é muito importante que eu estou falando para vocês. Observar onde Cristo está no santuário. Quando as trombetas são tocadas e depois quando as pragas caem. O que está acontecendo no santuário celestial? Vamos ver aqui em Apocalipse capítulo 8... Em Apocalipse capítulo 8, no verso 2 a 5, ali diz, e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs, e a propósito, esse outro anjo é Jesus. Também eu não tenho tempo agora para mostrar como é que nós podemos ver isso na Bíblia. Pôs-se junto ao, o que diz lá? Ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar. Que tipo de altar que era? Feito de quê? De ouro, que está diante do trono. Então, esse está falando do altar de sacrifício ou o altar de incenso? De incenso, porque o de sacrifício era feito com qual material? De bronze, ok? Aqui era um altar de ouro. Então, aqui está mostrando Cristo diante do altar de incenso. E o altar de incenso está em qual compartimento do santuário? No lugar santo. Então, nós vemos que na introdução das trombetas, Cristo está onde? No lugar santo. Ok? Aí vamos continuar lendo a partir do verso 4. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário lá no lugar santo, diante do altar de incenso, e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos, e terremotos, e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E aí tocam 6 trombetas. Quantas trombetas que eu falei que vão ser tocadas? 6, porque a 7ª, nós vamos ver que é em um outro compartimento do santuário celestial, quando ela é tocada, ok?
Mas o que eu quero que vocês vejam é que quando as 6 trombetas foram tocadas, Jesus estava em qual compartimento do santuário? Lugar santo. Que período de tempo Jesus ministrou no lugar santo? Ok, mas inicia quando? Ok, na sua ascensão do ano 31 até qual ano? 1844. Portanto, estas 6 trombetas, elas devem ser tocadas em algum período entre o ano 31 e 1844. Eu não estou dizendo que começa no ano 31. Eu estou dizendo que deve ser em algum período que ele ministrou no lugar santo. Vocês conseguiram ver isso da Bíblia, sim ou não? Okay? Mas alguns dizem, mas ele lançou o incensário. Isso é um símbolo do fechamento da porta da graça. Então tem que ser lá no futuro. Okay? Porque ele lançou o incensário. Só que as pessoas esquecem que na Bíblia existem vários fechamentos da porta da graça. Existe fechamento da porta da graça, por exemplo, para uma cidade como Sodoma, como Gomorra. Existe fechamento da porta da graça para uma nação, como Babilônia. Existe fechamento da porta da graça para o mundo inteiro, okay? Como foi no caso do dilúvio. Existe fechamento da porta da graça para indivíduos, como foi no caso de Safira e Ananias. Existem vários tipos de fechamento da porta da graça. O fato de Jesus estar lançando o incensário é sim um fechamento da porta da graça, mas não o fechamento da porta da graça final. Estão compreendendo? E quando nós estudamos para quem fechou a porta da graça nas trombetas, nós vamos ver que foi para o Império Romano, ocidental, oriental e a Babilônia espiritual. Ok? Então, fechou-se a porta da graça aqui no início das trombetas? Fechou. Mas foi o fechamento da porta da graça final? Não foi. Ok? Então vocês veem que as interpretações elas começam a surgir sem embasamento. Ah, lançou um incensário, então é o fechamento da porta da graça final. Calma. Ele está no lugar santo, não está no Santíssimo. Olha só, ainda falando da comparação entre as trombetas e as pragas, ao mesmo tempo eu já abordei aqueles que tentam colocar no futuro, mas não creem que é igual às pragas. Alguns não creem, faz distinção entre as trombetas e as pragas, mas colocam ambas no futuro, ok? Mas, como nós já vimos, não faz coerência, porque Cristo está no lugar santo. E tem períodos com tempo definido, então não pode colocar além de 1844. Muito bem, aqui diz, 6 trombetas são simbólicas e uma é literal. A 7ª, né, é literal, ok? As outras são cheias de simbolismos que podem ser interpretados como nós temos interpretados historicamente, tradicionalmente como igreja nós temos a interpretação destas trombetas. Por outro lado, 6 pragas são literais, né, como o mar se transformando em sangue, okay? O sol se esquentando e por aí vai. Né? 6 delas são literais e uma é simbólica, que é o secamento do rio Eufrates. Okay? Deve ser interpretada. Então elas são totalmente diferentes, as trombetas e as pragas, e mais uma vez não podem ser colocadas no futuro, porque Cristo está no lugar santo e existem períodos de tempo profético definido longos. Okay? Agora veja, vamos a Apocalipse capítulo 15. Em Apocalipse capítulo 15, nós vamos ver o que acontece no santuário celestial quando as pragas forem derramadas, ok? Em Apocalipse capítulo 15, veja só o que diz aqui no verso 8. Todos lá? Está escrito, e o templo... Quando diz o templo, está falando do santuário celestial, encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E note o que fala agora, essa frase aqui é chave. E ninguém podia fazer o quê? Entrar no templo. Até que período? Até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Então notem claramente que quando as pragas caírem, ninguém terá acesso ao
santuário celestial. E como é que nós podemos ter acesso? Como é que nós podemos entrar no santuário celestial? Será que está falando de uma entrada física, literal? E ninguém vai ter mais acesso? Dá uma olhada em Hebreus capítulo 10, rapidamente. Ok? Em Hebreus capítulo 10, nós vamos ver de que forma nós podemos entrar no santuário celestial. Em Hebreus capítulo 10, no verso 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para fazer o quê? Qual é o verbo? Entrar no santuário pelo sangue de Jesus, ok? Então, de que forma nós entramos no santuário? Pelos méritos do sacrifício de Cristo, nós temos acesso à sua obra sacerdotal, sumo sacerdotal, ok? Só que o Apocalipse diz que chegará um momento que ninguém vai poder entrar no santuário, nem através dos méritos do sangue de Cristo. Como é que nós chamamos esse momento? Exatamente, ok? O fechamento da porta da graça. E como diz ninguém, nós podemos obviamente compreender que ninguém significa ninguém. Nada mais do que isso. E isto é o fechamento da porta da graça final, quando as pragas serão derramadas. Uma outra forma de nós sabermos que este é o fechamento da porta da graça final é que, se nós seguirmos a sequência do Apocalipse, eu quero que vocês vejam no capítulo 10. Vamos ao Apocalipse capítulo 10. Respirem fundo aí, quem não está entendendo, faça uma oração e esforce um pouquinho e vamos tentar adquirir esses princípios que regem a profecia. Lembra que eu falei que a sétima trombeta, qual trombeta que eu falei agora? A sétima, ela é tocada no lugar santíssimo, ok? Dá uma olhada. Em Apocalipse capítulo 11, quando fala sobre a sétima trombeta, diz no verso 15, e o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, e aí descreve ela. Pula para o verso 19, na continuação da descrição dessa sétima trombeta, diz: e abriu-se no céu o templo de Deus e a... O que diz? A arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Então, quando a sétima trombeta soou, qual foi o móvel do santuário que foi visto no céu? A Arca da Aliança. E a Arca da Aliança está localizada em qual compartimento? No Santíssimo. Por isso que eu disse que as 6 primeiras trombetas, Jesus estava no altar de incenso, no lugar santo. Elas vão ser tocadas em algum momento entre 31 a 1844. Só que a sétima trombeta, quando ela é tocada, o que é visto no céu mesmo? Exatamente, o lugar santíssimo. Portanto, a sétima trombeta está a partir de 1844. E aí, se nós seguimos a ordem do Apocalipse, nós vamos ver que quando a Arca da Aliança foi vista no céu, o que aconteceu na terra? O que está dentro da Arca da Aliança? Vocês estão estudando aqui. Ok, nós temos os 10 mandamentos, não é verdade? E olha só o que acontece em Apocalipse 12, no verso 17, falando da igreja remanescente. O último período da história da igreja fala: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos. Em outras palavras, quando a Arca da Aliança é vista no céu, o que acontece aqui na terra? A igreja corresponde. Ok? Quando Cristo se apresenta diante da arca, onde estão os mandamentos de Deus, aqueles que seguiram Cristo do santo para o santíssimo, compreendem agora que é o seu dever guardar os mandamentos de Deus. E olha só o que acontece em Apocalipse 14. Em Apocalipse 14, no verso 7, a pregação das 3 mensagens angélicas, ok? Olha só a pregação, eu estou mostrando que o que acontece no céu, a igreja de Deus corresponde aqui na terra. Olha a mensagem que o povo de Deus prega. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Nós sabemos que o juízo acontece em qual compartimento? No lugar santíssimo. Tiago capítulo 2, verso 12, diz que nós seremos julgados pela lei da liberdade. No contexto mostra que é os 10 mandamentos.
E aí nós temos essa ordem, né? A Arca da Aliança é visto, o povo guarda os mandamentos, o povo proclama a mensagem do juízo. Aí o capítulo 15, ninguém pode entrar mais no santuário. Que tipo de fechamento da porta da graça é esse? É o fechamento da porta da graça final, quando as pragas serão derramadas, ok? Muito bem, vamos continuar. Olha só o que a irmã White fala sobre... Na verdade, antes de chegar na irmã White, vamos ler o que Tiago White escreveu sobre as trombetas, ok? Ele diz da seguinte forma: o tocar das 7 trombetas eu compreendo ser a representação dos instrumentos os quais derrubam o Império Romano, né? Fechou a porta da graça para o Império Romano e finalmente o arruinou, ok? As tribos bárbaras que invadiram Roma Ocidental e depois os sarracenos, os muçulmanos, a formação do Império Otomano, tudo isso foi flagelo sobre Roma. Sobre as primeiras 4 trombetas, as suas divisões ocidentais caíram, e sobre a 5ª e 6ª trombeta, a parte oriental do império caiu. Mas sobre a 7ª trombeta, a grande Babilônia cairá, para nunca mais se erguer. Okay? Tiago White escreveu isso, e a irmã White, ela endossou no grande conflito a interpretação das trombetas de Josias Litch. Eu quero que vocês vejam, ela chega a comentar dos períodos proféticos de 5 meses, okay, de 391 anos e 15 dias proféticos. Ela diz, no ano de 1840, isso está falando do movimento milerita, tá? Outro notável cumprimento de profecia despertou geral interesse. 2 anos antes, okay, do acontecimento, Josias Litch, um dos principais pastores que pregava o segundo advento, publicou uma explicação de Apocalipse, qual o capítulo? 9, tem a 5ª e a 6ª trombeta. Predizendo a queda do Império Otomano, que flagelava Roma Oriental. Segundo os seus cálculos, e esses cálculos foram baseados nos 5 meses e 391 anos e 15 dias, ok? Esta potência deveria ser subvertida no ano de 1840, no mês de agosto. E poucos dias apenas antes de seu cumprimento escreveu, isso antes de acontecer, tá, gente? Admitindo que o primeiro período de 150 anos da 5ª trombeta se cumpriu exatamente antes de Diacósias subisse ao trono com permissão dos turcos, que foi o imperador que pediu permissão para reinar na parte oriental, se submetendo aos turcos, e que os 391 anos, 15 dias, começaram no final do primeiro período, quando acabou os 150 anos, começou os 391 anos e 15 dias, terminará no dia 11 de agosto de 1840, quando se pode esperar seja abatido o poderio otomano em Constantinopla. E isso, creio eu, verificar-se-á ser o caso. Josias Litch, artigo no Signs of the Times, e a irmã White continua comentando, porque ela estava citando o seu artigo no Grande Conflito, no mesmo tempo especificado, okay, 11 de agosto de 1840, quando ele disse, a Turquia, que é o Império Otomano, por intermédio de seus embaixadores, aceitou a proteção das potências aliadas da Europa e assim se pôs sob a direção de nações cristãs. O acontecimento cumpriu exatamente a predição. E isso impulsionou mais ainda o movimento milerita, o cumprimento dessa profecia. Então você veja que a interpretação histórica das trombetas foi endossada até mesmo pelo espírito de profecia, ok? Alguns dizem, mas não pode ter um cumprimento duplo? Olha, é verdade que algumas profecias têm cumprimento duplo, okay? Mas se esta tiver, Cristo terá que voltar para o lugar santo. Porque onde ele estava quando as 6 trombetas foram tocadas? Exatamente, ok? E este não é o caso. Vamos falar sobre um outro mito acerca de interpretações proféticas que nós encontramos entre os adventistas do 7º dia, o fechamento da porta da graça para a igreja adventista do 7º dia quando sair o decreto dominical. Quantos já ouviram falar disso? Ok. Muitos de vocês já ouviram falar que quando saiu o decreto dominical nacional nos Estados Unidos, a porta da graça vai se fechar
para a igreja adventista do sétimo dia. E aí, isso alarma os irmãos, isso deixa os irmãos preocupados e acham que tem que proclamar essa mensagem. É claro que nós temos uma mensagem solene a ser proclamada, uma mensagem de urgência, uma mensagem que leva a reavivamento e reforma, mas nós não precisamos utilizar métodos que não correspondem com a interpretação profética. Como é que nós podemos entender? Por que será que alguns chegam a essa conclusão? Veja, existe uma passagem do Espírito de Profecia que dá a entender que algo seríssimo acontecerá com os adventistas do sétimo dia quando o decreto dominical sair. E nós vamos vê-la daqui a pouco, ok? E baseado naquela passagem, muitos acabam chegando a conclusões que eu acredito serem precipitadas. Antes de eu mostrar a passagem, eu quero que vocês entendam que a terminologia que a porta da graça vai se fechar para a igreja adventista do sétimo dia é uma terminologia que transmite a ideia errada. Ok? Quando a porta da graça fechou para a nação judaica, qual foi o ano? Quem se lembra? O ano 34, né? Com o final das 70 semanas. Ok? Eu pergunto para vocês, era a nação judaica ainda a igreja de Deus na terra, sim ou não? Eu não estou tentando confundir os irmãos, é simples. Quando a porta da graça fechou para a nação judaica, eles ainda eram a igreja visível de Deus aqui na terra, sim ou não? Não eram, não eram, eles foram rejeitados, ok? Eles foram rejeitados como nação, como povo, já não eram mais a igreja visível de Deus aqui na terra, ok? Então, quando nós falamos que a porta da graça vai se fechar para a igreja adventista do sétimo dia, quando o decreto dominical sair, nós estamos dizendo que a igreja adventista não vai mais ser a igreja de Deus aqui na terra, ou seja, ela vai ser rejeitada, ok? É por isso que eu não gosto desta terminologia, ela é falha, ok? Nós vamos ver que algo seríssimo acontecerá sim entre nós, quando o decreto sair, mas não vamos além do que o texto está dizendo. Olha só. O texto diz, vamos com calma, ok? Vamos caminhar juntos. A imagem da besta formar-se-á antes que termine a graça. Primeiro de tudo, o que é a imagem da besta? A imagem da besta é quando o protestantismo apostatado se unir com o poder estatal, começando primeiramente nos Estados Unidos. Quando eu digo começando, pode ser que outras nações venham fazer primeiro, mas profeticamente o que nos interessa é os Estados Unidos da América, ok? Começando lá e lá influenciando outras nações. É o que diz o grande conflito, ok? Se sair um decreto dominical na Alemanha, tem relevância para nós, mostrando que o mundo está preparado, mostrando que a influência do papado é forte, mas ainda não é o que nós estamos esperando como igreja. O que nós estamos esperando como igreja é nos Estados Unidos da América, um decreto dominical, ok? Então vamos lá. A imagem da besta, ou seja, a união do protestantismo apostatado com o poder civil do Estado, nos Estados Unidos, formar-se-á antes que se feche a porta da graça, ok? Para todos. Pois isso será a grande, o quê? Prova para o povo de Deus. Quando tiver essa união da igreja e do Estado, vai ser uma grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido o seu destino eterno. Aí ela cita Apocalipse 13, verso 11 a 17, ok? E se nós... Ela cita palavra por palavra, ok? Eu coloquei só ali a referência, mas ela chega a citar cada verso que está ali. E se você conhece Apocalipse 13, do verso 11 a 17, você sabe que está falando de qual evento? Ok? Está falando dos Estados Unidos unindo-se com o poder eclesiástico e passando o que nós conhecemos ser a marca da besta, ok? Que um estudo mais detalhado vai nos mostrar que é a adoração no domingo
imposto por leis humanas, ok? Por leis do Estado. Okay? Esta é a marca da besta. Okay? Então vamos lá. Aqui está dizendo que quando sair o decreto dominical, que é uma consequência da imagem da besta, a formação da imagem da besta, será o que para nós? A grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido o seu destino eterno. Então, quando o decreto dominical sair, nós, como povo de Deus, teremos que ou resistir ou fracassar. Ok? À medida que nós fracassarmos, depois de termos a luz que nós temos, as oportunidades que nós tivemos, okay? Aqui não está falando para aqueles que estão ainda em Babilônia, que são sinceros, o povo de Deus que estão lá, mas para aqueles que tiveram a oportunidade que nós tivemos. Okay? Quando sair o decreto dominical, todos nós seremos testados. E o nosso destino será decidido eternamente. Eu acredito que quando o decreto dominical sair e começar a se tornar cada vez mais estrito e testar a nossa fé, porque pode acontecer nos Estados Unidos, mas demorar ainda um tempo para chegar até nós, ser um teste para nós aqui. Em outros países também. Mas à medida que o decreto dominical se torna uma prova, porque se passar lá e não passar nada aqui, para nós não é uma prova. Okay? Mas à medida que o decreto dominical se torna uma prova, para cada um de nós, nós seremos testados e a forma que nós correspondemos com essa prova, o nosso desempenho vai determinar o nosso destino eterno. Alguns adventistas, na verdade eu até deveria dizer, a maioria dos adventistas, de acordo com o espírito de profecia, vão falhar na prova. Ok? Em um dia só? Não, de forma simultânea, à medida que eles vão sendo provados. À medida que o decreto dominical se torna uma prova para ele, ali chegou o dia que ele demonstrará perante o universo se ele está preparado ou não. Okay? À medida que ele falha, o que acontece? O destino dele é decidido eternamente. À medida que ele consegue vencer a prova, nós podemos ver que ele realmente se preparou, que ele está buscando a santificação e ele não está rejeitado pelo céu. Mas aqueles que falharam, se o seu destino eterno foi decidido ali, o que aconteceu com ele, como indivíduo? Então, a melhor forma de nós falarmos é quando o decreto dominical sair e se tornar uma prova para os adventistas do sétimo dia. A porta da graça se fechará para muitos adventistas do sétimo dia, mas não para a igreja adventista. Vocês compreenderam a diferença? Porque se nós falarmos que vai fechar para a igreja adventista do sétimo dia, nós estamos dizendo que a igreja adventista não vai mais ser a igreja de Deus. Só que a profecia diz que a igreja vai até o fim. Ok? E nós sabemos que essa igreja ela começou como um movimento, ela se organizou, e é verdade sim que como forma estruturada, como forma organizada, chegará o momento que ela não pode mais funcionar de forma organizada. Mas isso significa que a porta da graça fechou para a igreja adventista da mesma forma que fechou para a igreja judaica, que ela foi rejeitada? De forma alguma. E olha, esse colapso da obra estrutural, a obra organizada, não é sinônimo com rejeição de Deus. E eu digo para vocês que quando sair o decreto dominical e se tornar um teste para o IESH, essa instituição ela vai fechar. Significa que Deus rejeitou a instituição porque ela fechou como CNPJ, ela não tem mais como funcionar? O ICEVES vai fechar. Não vai ter mais como funcionar de forma legal. Mas isso não significa que a igreja, que Deus rejeitou a igreja adventista do sétimo dia. É diferente, ok? Mesmo quando vem o fechamento da porta da graça final, ainda assim não equivale com o que aconteceu com a nação judaica. Com a nação judaica eles foram rejeitados, mas quando a porta da graça fechar, o fechamento final, ainda assim os adventistas são o povo de Deus. A igreja adventista ainda é a igreja de Deus aqui na terra.
A igreja parecerá que irá cair, mas não cairá, ela vai até o fim. Então nós temos que tomar cuidado com nomenclaturas, com formas de expressar. Então eu gostaria de reforçar aqui, eu não gosto da frase a porta da graça fechará para a igreja adventista no decreto dominical. Não é uma frase que representa bem o que a verdade está tentando transmitir. Ali está tentando transmitir que quando sair o decreto, esse decreto se tornar um teste para nós, fechará a porta da graça para muitos adventistas do sétimo dia. Okay? Porque o teste vem. Quando é que nós estudamos para o teste? Quando é que nós nos preparamos para um teste? Na faculdade, na escola? No dia da prova que nós estudamos? Aí que está o problema. O adventista que estudar para a prova, no dia da prova, certamente não subsistirá a prova. O preparo ele vem antes do teste, ok? Mas à medida que o teste chega, aí sim o destino daqueles que não estão preparados será determinado. E como indivíduos, muitos serão rejeitados, ok? Isso nos leva a um outro ponto. Alguns tentam determinar quando será o julgamento dos vivos. Quantos aqui já ouviram pessoas tentando determinar, ok, alguns de vocês? Antes de eu falar mais sobre isso, eu gostaria de dizer que recentemente, outro pregador, se eu mencionar o nome aqui para vocês, eu posso mencionar o nome dele na China, ok? As pessoas vão saber de quem eu estou falando, ok? Outro pregador conhecido menciona, ele usou alguns argumentos do porquê ele sentia que o julgamento dos vivos tinha começado. E é claro que ele estava, na sua boa intenção, tentando transmitir uma mensagem de urgência, uma mensagem que iria despertar o povo. E nós temos que fazer isso, mas nós temos que usar verdades bíblicas para isso, ok? E a argumentação dele, eu lembro de duas, foram três, mas uma delas foi porque o Papa foi visitar o Congresso americano. Okay? Mas eu não vejo nenhum texto dizendo que quando isso acontecer, vai começar o juízo dos vivos. O outro argumento que ele utilizou foi porque o Bart Simpson, vocês conhecem o desenho do Simpson? Ok? O Bart Simpson, ele mencionou alguma coisa que deu a entender que o juízo dos vivos iria começar. E aí ele utilizou isso como um argumento também, que possivelmente nós já estamos no julgamento dos vivos. Olha, e eu via os comentários debaixo da mensagem. Essa é a mensagem. Nossa, ainda bem que a verdade está sendo dita. Irmãos, por favor, irmãos. Ok? Nós temos que entender que existem leis que regem a profecia. E são sólidas, ok? Às vezes, temas como esse, quando o julgamento dos vivos começará, não é claro na profecia. Existem talvez indicações. Esse próprio texto é uma indicação, ok? Se quando o decreto dominical sair, será o teste que vai decidir o destino dos adventistas, pode ser uma indicação que a partir do decreto dominical nacional nos Estados Unidos, o povo de Deus está sendo pesado na balança, ainda que vivos, ok? Mas eu não posso ser dogmático, baseado em apenas esse texto. Não é tão claro no espírito de profecia quando o julgamento dos vivos vai começar, ok? Nós não precisamos usar artifícios como este para despertar o povo de Deus. Vamos falar sobre a profecia dos 2.520 anos. Quantos aqui já ouviram falar dessa profecia? Ok. Na verdade, todos deveriam ficar com a mão baixada, né? Porque não existe essa profecia nas Escrituras, ok? Então, quantos aqui já ouviram falar que isso é uma profecia? Muito bem. Eu não vou dar todos os argumentos, mas eu quero dizer para os irmãos que o ICEVES traduziu 3 artigos sobre os 2.520. É claro que os 3 artigos estão combatendo. Tenho eles aqui comigo. Um deles é do pastor Ty Gibson. Ele faz uma exposição fantástica. Todos eles fizeram, né? Mas ele faz ainda mais extensa.
Você pode conseguir esses artigos no site do ICEVS, iceves.org, ok? Se você quiser estudar com detalhes este assunto e o porquê que não tem sustentação bíblica, você pode adquirir. Tem um outro artigo do pastor Steve Wohlberg, ele também faz uma exposição muito boa. E tem uma aqui, eu decidi publicar esse porque é um dos pioneiros adventistas que passaram pelo movimento millerita, né, e passaram por aqueles primeiros anos da igreja, até a formação da igreja, né, que foi Uriah Smith, que ele também escreveu no seu livro Daniel e o Apocalipse, um livro bem conhecido. Ele dá a sua posição sobre os 2520 e ele também rejeita essa profecia. Okay? Mas eu vou dar algumas dicas para vocês, mas com mais detalhes você pode conseguir através desses artigos um assunto mais aprofundado. A profecia do 2520, ela tem origem do movimento millerita. Okay? Guilherme Miller pregava sobre isso, outros milleritas pregavam, okay? Muitos adventistas pregaram sobre esse assunto. Houveram quadros proféticos que foram feitos, que Herman White diz que foi sobre a guia do anjo, em 1843, que lá naquele quadro profético, além de ter as 2.300 tardes e manhãs e outras profecias de Daniel e Apocalipse, tem lá os 2520. Né? Então, alguns dizem, olha, o anjo guiou o quadro, então é válido. Okay? Aí tem depois, em 1850, um segundo quadro que foi feito, e lá está 2520. Só que poucos falam do quadro profético de 1863. Okay? Que aquela profecia ela não se encontra lá. E aí eu vou dizer o porquê daqui a pouco. Okay? Mas Levíticos capítulo 26, vamos abrir lá. Foi daí que Guilherme Miller e outros tiraram os 2520. Levíticos capítulo 26. Levíticos capítulo 26, vamos começar no verso 18. Depois o verso 21, 24 e 28. Temos apenas 4 minutos, então vou tentar resumir bem. Dá assim o suficiente para vocês, se quiserem se aprofundar depois, buscar no site do ICEVS. Em Levíticos capítulo 26, no verso 18, diz da seguinte forma: e se ainda com estas coisas, falando para o povo de Deus, o povo de Israel, ok? Não me ouvirdes, então eu prosseguirei e castigar-vos-ei 7 vezes mais. Notem essa palavra vezes. Notaram aí essa palavra vezes? Ok? 7 vezes mais. Por causa dos vossos pecados. Ou seja, o povo ia ser punido severamente. 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Aí no verso 21 fala o seguinte: e se andardes contrariamente para comigo e não me quiserdes ouvir, trar-vos-ei pragas 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. Agora o verso 24 diz: eu também andarei contrariamente para convosco, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes, mas por causa dos vossos pecados. Ok? E depois no verso 28, pela última vez nós vemos também: eu para convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes, por causa dos vossos pecados. Ok? Então, uma das interpretações é que essa palavra vezes que vocês estão vendo aí significa tempo. A palavra vezes significa o quê? Ok, isso não é no original, tá? Eu estou falando qual é a interpretação que os milleritas tiveram. Por que que eles interpretaram que a palavra vezes aqui é a palavra tempos? Porque no inglês, eles provavelmente utilizando versões como King James e outras semelhantes, ali diz, quando encontra 7 vezes, diz 7 times. E a palavra times, para aqueles que não sabem, tem 2 significados. Significado número 1, qual é o primeiro? O primeiro vocês sabem, eu tenho certeza. Tempos. E o significado número 2, vezes. Ok? Só que nós não temos esse problema na língua portuguesa. Por isso que nós lemos ali que a punição seria
7 vezes, ok? Implicando intensidade da punição. Mas eles leram 7 times e interpretaram que aquele times era tempos e não vezes. Então, um tempo, de acordo com Daniel, capítulo 4, ok? Corresponde a 1 ano. Só que o problema é que a palavra que está traduzida por tempos lá em Daniel não é a mesma que está aqui em Levíticos, ok? Eles cometeram a falha de não ir na língua original, ou, no mínimo, se alguém foi, não fez a interpretação correta, ok? Mas eles interpretaram que vezes a palavra times estava enfatizando tempo profético, então eles calcularam, são 7 anos, cada ano judaico tem 360 dias. 7 vezes 360, 2.520. Portanto, aqui tem uma profecia de tempo, ok? De 2.520. Foi assim que chegou essa profecia dentro do Adventismo, através do movimento milerita, e a partir da década de 60, 1863, ok, a igreja parou de pregar essa doutrina totalmente, ok? Os evangelistas, os pastores, os livros, as publicações, e isso voltou mais tarde na igreja adventista. Isso já a partir de 1950, 1940, e agora novamente está vindo à tona como se fosse uma profecia necessária para confirmar as 2.300 tardes manhãs. Só que a palavra Shiba, que está lá, traduzida por vezes, não pode de forma alguma significar tempos no original, ok? Ela simplesmente significa realmente vezes, no sentido de intensidade. Como eu falei, em 1863, foi feito um terceiro diagrama profético e os 2.520 anos não estavam lá publicados, ok? Como foi publicado em 1843 e 1850. Tiago White rejeitou os 2.520. Ele publicou um artigo em 26 de janeiro de 1864 na Review and Herald. O próprio Tiago White publicou, mas o interessante é que o irmão White falou alguma coisa sobre o trabalho de Tiago White na Review and Herald. Eu quero que você veja. Olha só o que o irmão White falou. Deixa eu ver se eu tenho esse texto aqui. Olha, em Manuscript Released, volume 8, página 221, ela fala: eu vi que o jornal periódico Review and Herald avançaria e que seria o meio de trazer almas ao conhecimento da verdade. Vi que, quem que ela menciona agora? Tiago não havia suportado o fardo sozinho da Review and Herald, mas que anjos de Deus o haviam assistido e haviam feito o que os anjos? Fiscalizar os periódicos, porque o argumento é esse. Não, o diagrama profético dos mileritas tem os 2.520 e os anjos direcionaram. Só que, adivinha o quê? A Review and Herald, Tiago White publica que os 2.520 não é uma profecia legítima e os anjos fiscalizaram os periódicos. Ou seja, não é dessa forma que nós chegamos a uma conclusão. Okay? Nós não podemos utilizar esse argumento. E outra, se nós realmente pegarmos ao pé da letra, porque alguns argumentam que aqueles diagramas proféticos dos mileritas é o cumprimento de Abacuque 2, verso 2. Vamos ler o que Abacuque 2, verso 2 diz. E realmente o irmão White confirma isso, ok? Que aqueles diagramas proféticos, aquele diagrama profético foi o cumprimento de Abacuque, ok? Capítulo 2 e o verso 2. Eu quero que nós leiamos atentamente o que fala ali. Ali diz assim, Abacuque 2, verso 2. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a próxima palavra, visão e torna-a bem legível sobre tábuas para que a possa ler quem passa correndo. E naquele diagrama profético foram colocados várias visões de Daniel e de Apocalipse, profecias de tempo, estão lá no diagrama, e tem os 2.520, mas adivinha o quê? 2.520, quando você lê em Levítico 26, não é uma visão.
Não é uma visão como foi as 2.300 tardes e manhãs, como foi os 1.260 anos que estão lá, os 1.290 anos, 1.335 anos. Todas essas profecias foram visões que o profeta teve. Levíticos 26 não foi em forma de visão. Ok? Ou seja, não está contradizendo. É verdade, os anjos guiaram. Foi o cumprimento de Abacuque 2. Da visão que deveria ser colocada e todos deveriam ver. As 2.300 tardes e manhãs como sendo o foco, o centro. Armand White, nos seus 70 anos de ministério, nunca fez uma menção de 2.520 dias proféticos. Alguém aqui já leu ela fazendo uma menção dessa numeração? Enfim, eu deixarei aqueles que ainda têm dúvidas sobre esse assunto pesquisarem mais. Eu tenho 5 cópias de cada artigo. Obviamente não vai ser possível dar para todos que quiserem, se haverem muitas pessoas, mas pelo menos para alguns, se desejarem, eu tenho algumas cópias. Eu vou encerrar por aqui, mas existem outros mitos proféticos que existem dentro do Adventismo. A ideia que eu quis transmitir é o seguinte: preguem a palavra de Deus, preguem as 3 mensagens angélicas, subjuguem a necessidade de sensacionalismo, ok? Aprendam a estudar a Bíblia de forma responsável. Não ouçam alguma coisa na internet e reproduzam, façam um conceito em cima daquilo. Faz sentido, tudo bem, mas pesquisem, estudem, para que vocês estejam ancorados na palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos ter um entusiasmo, ter a sabedoria para podermos fazer estudos responsáveis da Tua palavra. E eu peço de forma especial por cada um de nós que o Senhor nos dê humildade, nos dê discernimento, nos dê também um espírito diligente no que diz respeito à vida espiritual, para que não venhamos ser negligentes e aderir fábulas, mitos entre os adventistas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Dos pioneiros, e nós também temos isso como verdade, porque tem passado de tradição em tradição, e geralmente o argumento é, mas os nossos pioneiros criam assim, né? E eu acredito que já é um perigo este argumento, ok? Nós vamos crer assim, porque os pioneiros creram desta forma, ok? É perigoso, como vocês já puderam ver em algumas palestras, os pioneiros ainda estavam desenvolvendo o corpo doutrinário da igreja, a sua compreensão, e tinha de tudo no início do adventismo, né? Desde guardar o sábado a partir de meia-noite, 6 horas da manhã, a fumar, comer carne de porco, rejeitar a mensagem de saúde, achar que a formação de uma denominação seria constituir Babilônia, antitrinitarianismo, uma série de conhecimento ou de compreensão que os pioneiros tiveram que mais tarde foram amadurecendo e chegando a uma conclusão bíblica sólida, ok? Então, o primeiro mito que eu gostaria de falar com vocês sobre interpretações proféticas é esse daqui, ó, profecias com tempo determinado. Note as datas entre 1844 e qual evento? A segunda vinda de Jesus, ok? Então vamos deixar claro que nós vamos estar falando agora no momento de um mito que colocam profecias de tempo determinado entre 1844 e a segunda vinda de Jesus. E eu coloquei aqui como sendo um mito e agora eu tenho que mostrar o porquê e eu vou depois exemplificar o mundo. Nem do tempo de graça, mas do tempo profético, que precederia o advento de nosso Senhor. Então ela já colocou um dos eventos, e antes da segunda vinda de Jesus não haveria mais profecias de tempo determinado, períodos proféticos. Ou seja, o povo não terá outra mensagem com tempo, o que, gente?
definido após o fim desse período de tempo, que vai de 1842, quando começou-se a pregar: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, ainda que de uma forma limitada, mas a primeira mensagem angélica ela estava sendo proclamada em alta voz. A qual data que diz aqui? 1844. Não pode haver um traçado definido de tempo profético. O mais longo cômputo chega ao outono de 1844, ok? Então aqui nós temos 2 períodos de tempos que vocês podem perceber que entre eles não haverá profecia com tempo determinado. Quais são os períodos? 1844, o mais longo cômputo. E qual é o outro evento? Exatamente, a volta de Jesus, ok? Então, meus irmãos, antes de nós exemplificarmos aqui algumas profecias que têm tempos determinados e estão colocando entre este período de tempo que nós vimos aqui, isso é uma lei que rege as interpretações proféticas. Vocês compreenderam o que eu falei? Hoje eu vou estar falando sobre mitos acerca de interpretações proféticas, ok? Hoje vai ser um pouco mais livre, pelo menos para mim que estou apresentando. Eu vou estar falando de diferentes interpretações proféticas que têm vindo entre os adventistas do sétimo dia, que eu vejo como sendo mitos. Não são profecias legítimas, não são interpretações legítimas, ok? Mas ainda assim, um mito seria algo que não é verdadeiro, né? Um faz de conta. Não sei se eu tenho uma definição melhor, mas seria algo que não é realístico, que não representa a verdade. É algo que foi criado e passou-se de geração em geração, ou se não foi de tão longa geração, mas no mínimo foi passando de um para outro, e aquilo se tornou uma verdade quando na realidade não tem fundamento. Okay? Isso é um mito. Okay? Então, eu acredito que dentro do adventismo tem surgido interpretações proféticas novas que não condiz com a verdade, e isso tem espalhado entre muitos adventistas, e nós temos isto como verdade, quando na realidade não é, mas também tem mitos, interpretações proféticas que não têm embasamento bíblico, que vêm desde a época. Algumas profecias que alguns irmãos, talvez bem intencionados, estão colocando entre este período de tempo. Okay? Olha só esse texto do Espírito de Profecia. Em Apocalipse capítulo 10, Jesus ele faz um juramento, e aí em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 108, a irmã White faz um comentário sobre este juramento. Ali diz assim: então o anjo, eu não tenho tempo para mostrar que o anjo, naquele contexto, representa Jesus, trazendo uma mensagem, afinal de contas a palavra anjo significa mensageiro, que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelo século dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra e o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá, olha só essa palavra, demora, não é isso que diz ali? Ok? Em algumas traduções dizem já não haverá mais tempo, ok? E a tradução mais apropriada seria tempo. Apocalipse 10, versos 5 e 6. E aí ela diz assim: esta mensagem anuncia o fim dos períodos proféticos. Muito bem, até aí não diz exatamente entre que período seria o fim dos períodos proféticos, mas ela já, nesta citação, disse que haveria um período de tempo na história do grande conflito, que haveria um fim dos períodos
proféticos, ok? E aí ela diz em uma outra citação o seguinte, em Cristo Triunfante 343, esse tempo que o anjo mencionou com solene juramento não é o fim do quê? Da história deste mundo. Vou repetir, ok? Prestem bastante atenção. Isso que nós acabamos de ler aqui, que é uma lei que rege as interpretações proféticas. Qualquer indivíduo que tentar colocar uma profecia com tempo determinado, definido, após 1844 e antes da vinda de Jesus, eu já sei que não procede com o juramento que foi feito, que não haveria mais tempo profético entre essas datas, ok? É uma lei que rege as profecias e nós devemos tê-la como se fosse um guia para que nós não erremos, ok? Olha só, vamos a Daniel capítulo 12. Em Daniel capítulo 12, no verso 11 e no verso 12, nós temos duas profecias de tempo lá, que por sinal já está bem interpretada no meio adventista, Daniel capítulo 12, mas ainda assim alguns tentam colocá-la no futuro, okay? No tempo do fim, antes da segunda vinda de Jesus. Okay? Olha só, em Daniel capítulo 12, no verso 11 e 12, não é o meu propósito interpretá-la com detalhes, essas profecias, mas diz assim no verso 11: E desde o tempo que o sacrifício contínuo for tirado, sacrifício contínuo, dentro do adventismo nós temos duas posições, mas não é o meu objetivo defini-las. Uns creem que é o paganismo, que foi tirado em 509, e outros creem que é o ministério sacerdotal de Cristo, que também foi atacado fortemente